O processo de urbanização desempenhou um papel central no crescimento das cidades ao longo da história, sendo impulsionado por mudanças econômicas, sociais e tecnológicas. Abaixo estão os principais marcos desse fenômeno. As primeiras cidades na Revolução Neolítica. O surgimento da agricultura, por volta de 12 mil anos antes da Era Comum, permitiu a formação de excedentes alimentares. Isso possibilitou o estabelecimento de aldeias permanentes que se tornaram as primeiras cidades, como Jericó e Çatalhöyük, onde surgiram especializações de trabalho, trocas comerciais e uma organização social mais complexa. Tur 2. A urbanização no Oriente Próximo e o surgimento das civilizações. Na Mesopotâmia, cidades como Uruk e Ur floresceram como centros administrativos e religiosos. Na mesma época, cidades também emergiram no Vale do Indo, no Egito e na China Antiga, com a urbanização atrelada ao controle de recursos hídricos e à centralização política. 3. A expansão do mundo clássico. Na Grécia e em Roma, as cidades desempenharam papéis centrais como centros políticos, culturais e comerciais. Atenas destacou-se como um centro de inovação cultural, enquanto Roma expandiu sua rede urbana com cidades conectadas por estradas e aquedutos, promovendo o crescimento econômico. 4. A urbanização medieval durante a Idade Média. A urbanização diminuiu devido à desintegração do Império Romano, mas renasceu no século X com o crescimento do comércio e a ascensão de cidades-estado como Veneza, Gênova e as cidades da Liga Hanseática. A Revolução Industrial. No século XVIII, a Revolução Industrial trouxe um aumento massivo da urbanização. Com as fábricas concentradas nas cidades, houve um grande êxodo rural. Cidades como Manchester e Londres cresceram rapidamente, mas enfrentaram problemas como superlotação e falta de saneamento. 6. A urbanização global no século XX. O século XX viu a urbanização acelerar em escala global, com a maioria da população mundial passando a viver em cidades. Nos países em desenvolvimento, a urbanização foi muitas vezes desorganizada, levando ao surgimento de favelas e infraestrutura insuficiente. 7. A urbanização contemporânea e os desafios metropolitanos. Hoje, a urbanização é marcada pelo surgimento de megacidades, com mais de 10 milhões de habitantes, como Tóquio, São Paulo e Nova York. Desafios como sustentabilidade, desigualdade social, transporte e habitação se tornaram questões centrais. A urbanização, portanto, reflete a capacidade das sociedades humanas de se adaptar às mudanças econômicas e tecnológicas, ao mesmo tempo que apresenta novos desafios a serem enfrentados em cada etapa da história. A metropolização é caracterizada pelo crescimento e pela concentração de atividades econômicas, sociais e culturais em torno de grandes centros urbanos, que exercem influência sobre áreas vizinhas, formando as chamadas regiões metropolitanas. Esse processo geralmente envolve a expansão física e funcional das cidades e a integração de municípios próximos, criando uma rede urbana interdependente. Características da metropolização: crescimento populacional concentrado, um aumento significativo da população na cidade central e nos municípios do entorno. Concentração de atividades econômicas. Grandes metrópoles se tornam polos econômicos, atraindo indústrias, serviços, comércio e investimentos. Integração regional. Infraestruturas como redes de transporte e comunicação conectam municípios próximos, facilitando o fluxo de pessoas, bens e informações. Desigualdades territoriais. Há uma centralização de serviços e oportunidades na cidade principal, enquanto áreas periféricas podem enfrentar carência de infraestrutura e serviços básicos. Impactos nas dinâmicas econômicas. Oportunidades de emprego. A metropolização atrai investimentos e gera empregos em setores como comércio, indústria e serviços, mas também pode intensificar a competição por vagas. Expansão do mercado consumidor. O aumento populacional nas regiões metropolitanas amplia o mercado para bens e serviços. Infraestrutura desigual. Áreas centrais tendem a ser mais desenvolvidas, enquanto as periferias podem enfrentar deficiências em transporte, saneamento e energia. Impactos nas dinâmicas sociais. Segregação socioespacial. A metropolização pode agravar a desigualdade, com populações de baixa renda se concentrando em periferias ou favelas. Conflitos por uso do solo. O crescimento desordenado leva a disputas entre interesses habitacionais, industriais e ambientais.
Acesso desigual a serviços. Educação, saúde e transporte podem ser de alta qualidade no centro urbano, mas escassos ou precários nas áreas periféricas. Impactos nas dinâmicas ambientais. Degradação ambiental. Expansão urbana desordenada pode destruir ecossistemas naturais e reduzir áreas verdes. Poluição. A concentração de indústrias, veículos e resíduos sólidos aumenta a poluição do ar, da água e do solo. Crise hídrica e energética. O consumo elevado de recursos pode superar a capacidade de abastecimento local, gerando escassez. Efeito de ilha de calor. A densidade urbana eleva as temperaturas locais, agravando problemas climáticos. A metropolização, apesar de gerar oportunidades econômicas e culturais, apresenta desafios complexos. O planejamento urbano eficiente, políticas públicas inclusivas e práticas sustentáveis são essenciais para mitigar seus impactos negativos e promover o desenvolvimento equilibrado das regiões metropolitanas. As favelas surgem em grandes cidades como resultado de uma combinação de fatores econômicos, sociais, históricos e políticos que dificultam o acesso à habitação adequada a parcelas significativas da população. Essas áreas refletem de forma evidente as desigualdades sociais, sendo ao mesmo tempo uma resposta às limitações impostas por esses fatores. Principais fatores que contribuem para a formação de favelas: déficit habitacional e alto custo de moradia. A falta de habitações populares e o custo elevado do mercado imobiliário formal levam as populações de baixa renda a buscar alternativas em áreas informais. Êxodo rural e urbanização acelerada. A migração em massa para as cidades, especialmente no século XX, fez com que a infraestrutura urbana não acompanhasse o ritmo do crescimento populacional. Desigualdade socioeconômica. A concentração de renda e a exclusão social limitam as oportunidades de muitas famílias de acessar moradias formais. Omissão ou incapacidade do Estado. A ausência de políticas públicas eficientes de habitação e planejamento urbano resulta em ocupações irregulares. Localização estratégica. Áreas de favelas geralmente surgem em locais próximos aos centros urbanos ou a áreas de emprego, como em costas, margens de rios ou terrenos não regulamentados. Histórico de exclusão urbana. As populações mais pobres, historicamente marginalizadas, foram relegadas a áreas inadequadas para a habitação devido a preconceitos sociais e econômicos. Como as favelas refletem as desigualdades sociais? Falta de infraestrutura. Favelas frequentemente carecem de saneamento básico, fornecimento regular de água, energia elétrica segura e acesso a serviços como saúde e educação. Precariedade das habitações. As moradias são frequentemente construídas com materiais improvisados, sem segurança estrutural. Vulnerabilidade a riscos ambientais. A localização em áreas de risco, como encostas ou margens de rios, expõe os moradores a deslizamentos, enchentes e outras calamidades. Estigma e exclusão. Os moradores das favelas muitas vezes enfrentam preconceito e barreiras sociais, o que reforça o ciclo de pobreza e exclusão. Informalidade econômica. A economia nas favelas frequentemente opera de forma informal, com trabalhos precários e falta de direitos trabalhistas. Acesso desigual aos serviços urbanos. Enquanto áreas ricas desfrutam de infraestrutura moderna, as favelas mostram a disparidade no acesso a recursos essenciais. Possíveis soluções para reverter esse quadro. Para enfrentar as causas e os reflexos das favelas, é necessário investir em políticas habitacionais inclusivas, construção de moradias populares e regularização fundiária, melhoria da infraestrutura urbana, investimentos em saneamento, transporte, saúde e educação nas áreas marginalizadas, planejamento urbano participativo, envolvimento das comunidades locais no processo de planejamento e execução de políticas públicas, redução das desigualdades econômicas, programas de distribuição de renda, qualificação profissional e inclusão econômica. Preservação ambiental, urbanização sustentável das favelas, mitigando riscos ambientais. As favelas, apesar de representarem as falhas do sistema urbano, também são espaços de resistência e criatividade. Abordá-las de forma integrada, reconhecendo seus desafios e potencialidades, é essencial para promover cidades mais justas e inclusivas.
A falta de transporte público eficiente impacta negativamente a qualidade de vida nas áreas urbanas, ao influenciar diretamente aspectos como mobilidade, acessibilidade, economia e sustentabilidade. Esse problema afeta principalmente as populações de baixa renda, que dependem mais intensamente desse meio de deslocamento para acessar trabalho, educação e serviços. Impactos da falta de transporte público eficiente: tempo de deslocamento prolongado. A ausência de uma rede integrada e de qualidade leva ao aumento do tempo gasto em viagens, reduzindo o tempo disponível para lazer, descanso e convívio social. Desigualdade de acesso. Áreas periféricas ou afastadas dos centros urbanos, onde vivem muitas famílias de baixa renda, ficam desconectadas de oportunidades econômicas, culturais e educacionais. Custos elevados de transporte. A ineficiência do transporte público pode forçar o uso de alternativas mais caras, como transporte particular ou aplicativos, comprometendo o orçamento familiar. Impacto na saúde. Longas jornadas em transporte lotado, combinado com a exposição à poluição, aumentam o estresse e problemas respiratórios. Aumento do tráfego e da poluição. A falta de opções públicas de qualidade incentiva o uso de veículos particulares, causando congestionamentos e maiores emissões de gases poluentes. Prejuízo à economia urbana. O transporte ineficiente reduz a produtividade dos trabalhadores e dificulta a circulação de bens e serviços. Soluções possíveis. Para melhorar o transporte público e mitigar seus efeitos negativos, as seguintes estratégias podem ser implementadas: expansão e modernização das redes de transporte, construção e ampliação de sistemas de metrô, trem e corredores exclusivos para ônibus, priorizando áreas periféricas. Integração de modais, conectar diferentes tipos de transporte, ônibus, metrô, bicicletas compartilhadas, em um sistema integrado, facilitando o deslocamento. Melhoria da infraestrutura. Investir em veículos mais modernos, confortáveis e sustentáveis, além de sistemas que garantam frequência e pontualidade. Subsídios para a população de baixa renda. Garantir tarifas acessíveis para os grupos mais vulneráveis, promovendo inclusão social. Políticas de incentivo ao transporte ativo. Promover o uso de bicicletas e caminhadas por meio de ciclovias, calçadas adequadas e zonas de trânsito calmo. Uso de tecnologia. Implementar sistemas inteligentes de transporte para monitorar e otimizar rotas, além de fornecer informações em tempo real aos usuários. Incentivo à sustentabilidade. Adotar veículos movidos a energia limpa, como ônibus elétricos ou híbridos, reduzindo a emissão de poluentes. Planejamento urbano integrado. Desenvolver cidades compactas e multifuncionais que reduzam a necessidade de grandes deslocamentos. A melhoria do transporte público é essencial não apenas para a qualidade de vida urbana, mas também para o desenvolvimento sustentável das cidades. Com políticas bem planejadas e investimentos adequados, é possível criar sistemas mais eficientes, inclusivos e ecológicos, beneficiando a população como um todo. O saneamento básico ainda é um desafio em muitas cidades, especialmente nas regiões em desenvolvimento, devido a uma combinação de fatores históricos, econômicos, sociais e políticos. Esse déficit impacta negativamente a saúde pública, a qualidade de vida e o meio ambiente, perpetuando ciclos de pobreza e desigualdade. Razões para o déficit em saneamento básico: histórico de urbanização desordenada. O crescimento acelerado das cidades em regiões em desenvolvimento, sem planejamento adequado, resultou em ocupações irregulares e falta de infraestrutura básica. Desigualdade social e econômica. Populações mais pobres geralmente vivem em áreas periféricas ou favelas, onde a implantação de redes de esgoto e abastecimento de água é mais precária ou inexistente. Falta de investimento público. Governos frequentemente priorizam outras áreas ou enfrentam limitações financeiras, resultando em baixa alocação de recursos para saneamento. Ineficiência na gestão dos serviços. A má administração dos sistemas de água e esgoto leva a desperdícios, corrupção e falhas na implementação de projetos. Baixa conscientização sobre a importância do saneamento. Em algumas comunidades, a falta de educação ambiental e sanitária dificulta a demanda por serviços de qualidade. Conflitos de interesses políticos. Em muitos casos, o saneamento básico é negligenciado devido à falta de pressão social ou interesse político em áreas menos visíveis. Impactos da falta de saneamento básico.
Saúde pública. A ausência de saneamento adequado contribui para a disseminação de doenças como diarreia, hepatite, dengue e cólera, especialmente em crianças. Degradação ambiental. O despejo de esgoto não tratado em rios e solos polui recursos hídricos e reduz a biodiversidade. Perpetuação da pobreza. A falta de saneamento limita as oportunidades educacionais e econômicas, reforçando as desigualdades. Prejuízos econômicos. Doenças causadas pela falta de saneamento geram altos custos para os sistemas de saúde pública e a produtividade da força de trabalho. Soluções para o problema: investimentos em infraestrutura, priorizar a construção e modernização de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e tratamento de resíduos. Parcerias público-privadas. Atrair investimentos do setor privado para complementar os recursos públicos, garantindo maior eficiência na execução de projetos. Educação sanitária e ambiental. Promover campanhas de conscientização sobre a importância do saneamento e práticas de higiene. Planejamento urbano integrado. Garantir que novos projetos habitacionais incluam saneamento básico como prioridade. Foco nas áreas mais vulneráveis. Priorizar investimentos em favelas e áreas rurais para reduzir desigualdades no acesso ao saneamento. Gestão eficiente e transparente. Implementar sistemas de governança que combatam corrupção e garantam a aplicação correta dos recursos. Uso de tecnologias inovadoras. Adotar soluções sustentáveis, como sistemas de tratamento de esgoto descentralizados e reaproveitamento de água. Pressão social e política. Mobilizar a sociedade para exigir políticas públicas efetivas e priorização do saneamento básico. Resolver o problema do saneamento básico é um passo fundamental para melhorar a qualidade de vida, reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento sustentável das cidades. Com vontade política e ações bem planejadas, é possível avançar significativamente nessa área. A urbanização acelerada tem impactos profundos no meio ambiente e nos recursos naturais das cidades, pois geralmente ocorre de forma desordenada e sem planejamento adequado. Esse processo transforma o uso do solo, sobrecarrega ecossistemas locais e afeta a sustentabilidade urbana a longo prazo. Impactos da urbanização acelerada: destruição de ecossistemas naturais. O crescimento urbano consome áreas verdes, florestas e habitats naturais para dar lugar à infraestrutura, moradias e indústrias. Isso provoca perda de biodiversidade, extinção de espécies nativas, redução de serviços ecossistêmicos, como regulação climática e purificação do ar e da água. 2. Poluição ambiental. A urbanização desordenada gera diversos tipos de poluição. Ar. Emissões de veículos e indústrias aumentam a concentração de gases poluentes. Água. Esgoto não tratado e resíduos industriais poluem rios e reservatórios. Solo. Depósitos inadequados de resíduos sólidos contaminam o solo e aquíferos. Ruído. Atividades urbanas geram níveis elevados de poluição sonora. 3. Consumo excessivo de recursos naturais. A alta densidade populacional nas cidades leva à exploração intensa de recursos como água. A urbanização reduz a capacidade de recarga de aquíferos, enquanto a demanda cresce. Energia. O consumo energético dispara, frequentemente com base em fontes não renováveis. Alimentos. A dependência de áreas rurais para o abastecimento pode gerar pressão sobre a produção agrícola. 4. Alteração do ciclo hidrológico. A impermeabilização do solo reduz a infiltração de água e aumenta o escoamento superficial, contribuindo para enchentes e escassez hídrica. A drenagem inadequada em áreas urbanas intensifica os impactos das chuvas intensas. 5. Efeito de ilha de calor urbana. A substituição de vegetação por concreto e asfalto eleva as temperaturas locais, afetando a saúde humana e aumentando o consumo de energia para refrigeração. 6. Geração excessiva de resíduos. O crescimento populacional intensifica a produção de lixo doméstico, industrial e eletrônico, muitas vezes sem sistemas eficientes de gestão e reciclagem. Soluções para mitigar os impactos: planejamento urbano sustentável, implementar zonas verdes, preservar ecossistemas locais e integrar infraestrutura ambientalmente responsável. Adoção de tecnologias limpas. Promover o uso de energias renováveis, transporte sustentável e tratamento de resíduos com menor impacto ambiental. Reutilização e reciclagem. Incentivar a economia circular para reduzir o desperdício e reutilizar materiais. Sistemas de drenagem eficiente.
Desenvolver soluções que aumentem a infiltração e diminuam o escoamento, como pavimentos permeáveis e reservatórios urbanos. Proteção de áreas naturais. Criar legislações que limitem a expansão urbana em áreas ecologicamente sensíveis. Educação ambiental. Conscientizar a população sobre práticas sustentáveis e consumo consciente. Gestão integrada de recursos. Planejar o uso eficiente de água, energia e solo de forma coordenada com as demandas urbanas. A urbanização, se não for bem gerida, pode comprometer os recursos naturais e o equilíbrio ambiental das cidades. Contudo, com estratégias eficazes e um enfoque na sustentabilidade, é possível minimizar seus impactos e criar ambientes urbanos mais resilientes e saudáveis. As políticas públicas desempenham um papel crucial na melhoria das condições de habitação e infraestrutura urbana. Quando bem planejadas e implementadas, elas podem reduzir desigualdades, promover inclusão social e garantir a sustentabilidade do desenvolvimento urbano. Estratégias de políticas públicas para melhorar a habitação e infraestrutura. Planejamento urbano integrado. Elaborar planos diretores que considerem as necessidades habitacionais, ambientais e econômicas de curto e longo prazo. Criar zonas urbanas mistas que integrem moradia, trabalho e lazer, reduzindo deslocamentos e otimizando recursos. Investimentos em habitação popular. Promover programas de construção de moradias acessíveis para famílias de baixa renda. Subsidiar ou financiar projetos de habitação social garantindo acesso à população vulnerável. Regularizar áreas informais, fornecendo títulos de propriedade e melhorando as condições de infraestrutura. 3. Melhoria da infraestrutura básica. Universalizar o acesso a serviços essenciais como água potável, saneamento básico, energia elétrica e transporte. Construir e modernizar redes de esgoto, abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos. 4. Requalificação de áreas degradadas. Recuperar bairros ou regiões com infraestrutura deficiente, investindo em serviços públicos e espaços de convivência. Incentivar parcerias público-privadas para a revitalização de áreas urbanas. 5. Mobilidade urbana sustentável. Implementar sistemas de transporte público eficiente e acessível, como metrôs, ônibus articulados e ciclovias. Priorizar o transporte coletivo e soluções que reduzam o trânsito e a poluição. 6. Participação comunitária. Envolver moradores na criação e execução de políticas públicas para assegurar que as soluções reflitam suas reais necessidades. Criar conselhos locais ou fóruns de participação popular. 7. Promoção da sustentabilidade urbana. Incorporar práticas de construção sustentável como eficiência energética e materiais de baixo impacto ambiental. Integrar áreas verdes e sistemas de drenagem natural aos projetos urbanos para mitigar problemas como enchentes e ilhas de calor. 8. Descentralização de serviços. Criar polos urbanos em diferentes regiões da cidade para descentralizar o acesso a trabalho, educação e saúde, aliviando a pressão sobre os centros urbanos. 9. Combate à especulação imobiliária. Regular o mercado imobiliário para evitar aumentos abusivos de preços que excluem populações de baixa renda. Estabelecer políticas que incentivem o uso de imóveis abandonados para a habitação social. 10. Incentivos fiscais e financiamento. Oferecer benefícios fiscais para empresas que investam em habitação e infraestrutura. Criar linhas de crédito acessíveis para famílias que desejam reformar ou adquirir moradias. Exemplo de políticas eficazes. Minha Casa, Minha Vida. Um programa que financiou moradias populares para milhões de famílias de baixa renda. Bogotá incluiu investimentos em transporte público, habitação e áreas verdes, melhorando a qualidade de vida urbana. Urbanização de favelas, Rio de Janeiro. Projetos como o Favela Bairro promoveram melhorias em infraestrutura e integração de comunidades periféricas à cidade formal. Com políticas públicas bem direcionadas, é possível transformar as cidades em espaços mais inclusivos, acessíveis e sustentáveis, garantindo qualidade de vida para todos os seus habitantes. Diversos países implementaram políticas urbanas de sucesso que podem servir como inspiração para o Brasil.
Essas experiências demonstram como o planejamento adequado, a inclusão social e a sustentabilidade podem transformar cidades, promovendo qualidade de vida e desenvolvimento. Exemplos de sucesso e aplicações no contexto brasileiro. Transporte público em Bogotá, Colômbia. O sistema Transmilênio, baseado em corredores exclusivos de ônibus articulados, revolucionou a mobilidade urbana da cidade. Resultados: redução do tempo de deslocamento, menor emissão de poluentes e maior eficiência no transporte coletivo. Aplicação no Brasil: expandir e modernizar sistemas como o BRT Bus Rapid Transit em cidades brasileiras, garantindo integração com outros modais e tarifas acessíveis. 2. Urbanização sustentável em Curitiba, Brasil. Curitiba é um exemplo brasileiro reconhecido globalmente. Sua rede integrada de transporte público, áreas verdes e planejamento urbano inteligente é modelo de eficiência. Resultados: redução de congestionamentos, preservação ambiental e melhor qualidade de vida. Aplicação nacional: replicar elementos do modelo curitibano em outras cidades, priorizando planejamento urbano integrado e políticas ambientais. 3. Revitalização de áreas degradadas em Medellín, Colômbia. A cidade investiu em infraestrutura social em áreas marginalizadas como teleféricos urbanos, bibliotecas e espaços públicos. Resultados: redução da violência, inclusão social e maior conectividade entre áreas periféricas e centrais. Aplicação no Brasil: implementar teleféricos em favelas e comunidades de difícil acesso, além de centros culturais em regiões vulneráveis. 4. Sustentabilidade em Copenhague, Dinamarca. Copenhague é uma referência em mobilidade sustentável, com extensa rede de ciclovias, transporte público eficiente e metas de neutralidade de carbono. Resultados: menores índices de poluição e promoção do uso de bicicletas como transporte principal. Aplicação no Brasil: ampliar ciclovias em cidades brasileiras, incentivando o uso de bicicletas e transporte limpo, além de promover incentivos fiscais para energia renovável. 5. Habitação social em Viena, Áustria. Viena investe em moradias populares de alta qualidade, com aluguéis acessíveis e integração social. Resultados: combate à segregação habitacional e garantia de habitação digna para todas as classes sociais. Aplicação no Brasil: reformular políticas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, para priorizar qualidade, integração urbana e custos acessíveis. 6. Gestão de resíduos em Tóquio, Japão. A capital japonesa possui um dos sistemas de gestão de resíduos mais eficientes do mundo, com alta taxa de reciclagem e incineração segura para a geração de energia. Resultados: minimização de aterros sanitários e aproveitamento energético. Aplicação no Brasil: desenvolver sistemas de coleta seletiva mais abrangentes e promover incentivos para reciclagem e reaproveitamento de resíduos. 7. Planejamento de cidades de 15 minutos em Paris, França. O conceito prevê que os residentes possam acessar trabalho, lazer e serviços essenciais a uma distância curta, reduzindo a necessidade de longos deslocamentos. Resultados: redução do trânsito e melhoria da qualidade de vida. Aplicação no Brasil: replanejar bairros para maior autonomia local, investindo em comércio, escolas e equipamentos de saúde próximos das residências. 8. Políticas de revitalização do centro em Barcelona. O projeto de superquadras Superblocks reorganiza o espaço urbano para priorizar pedestres, ciclistas e espaços públicos, restringindo o tráfego de veículos. Resultados: redução da poluição, aumento de áreas de convivência e melhoria na saúde pública. Aplicação no Brasil: transformar regiões centrais de cidades brasileiras em espaços voltados para a convivência com mobilidade ativa e sustentabilidade. 9. Urbanização de favelas no Rio de Janeiro, Brasil. Embora com desafios, programas como Favela Bairro mostraram como urbanização integrada pode levar serviços básicos e infraestrutura para comunidades vulneráveis. Resultados: maior inclusão social e melhoria da qualidade de vida. Aplicação nacional: expandir programas de urbanização com enfoque em participação comunitária e integração das comunidades ao tecido urbano formal. Desafios e ajustes no contexto brasileiro. Necessidade de maior investimento público e privado. Enfrentar a desigualdade social para promover inclusão. Adaptar políticas de sucesso internacional às especificidades culturais, econômicas e geográficas do Brasil. Garantir governança transparente e participação popular no planejamento e execução de políticas urbanas.
Essas experiências mostram que, com planejamento e compromisso, é possível construir cidades mais inclusivas, sustentáveis e preparadas para o futuro. A pandemia de Covid-19 trouxe impactos profundos ao planejamento urbano, destacando fragilidades e forçando a adaptação das cidades em relação a transporte, habitação e serviços urbanos. Muitas dessas mudanças impulsionaram novas abordagens voltadas para resiliência, sustentabilidade e saúde pública. Impactos e transformações no planejamento urbano. 1. Reavaliação do transporte público. A pandemia evidenciou a vulnerabilidade dos sistemas de transporte coletivo, com a necessidade de evitar aglomerações e garantir segurança sanitária. Impactos: redução no uso de transporte público, aumento do transporte individual, carros e bicicletas, e maior demanda por soluções digitais, como home office. Soluções emergentes: adoção de tecnologias de monitoramento e controle de lotação nos veículos, ampliação de ciclovias e estímulo ao uso de bicicletas e transportes limpos, incentivo à descentralização das cidades para reduzir deslocamentos. Né? 2. Novas demandas habitacionais. O confinamento revelou desigualdades habitacionais, especialmente nas periferias, onde muitas residências são pequenas, superlotadas e com infraestrutura precária. Impactos: populações vulneráveis enfrentaram maior exposição ao vírus e dificuldades de isolamento. Soluções emergentes: incentivo à construção de moradias populares com espaços adequados para o trabalho remoto. Políticas de aluguel social e programas de regularização fundiária. Inclusão de áreas externas e ventilação natural em novos projetos habitacionais. 3. Adoção de conceitos de proximidade. A ideia de cidades de 15 minutos ganhou força, buscando aproximar moradia, trabalho, lazer e serviços essenciais. Menor necessidade de deslocamentos longos, melhoria da qualidade de vida e redução da poluição. Soluções emergentes: reorganização de bairros para incluir comércio local, escolas e serviços de saúde próximos às residências. Investimentos em mobilidade ativa, caminhadas e bicicletas. 4. Ampliação de espaços públicos e verdes. Os espaços abertos ganharam relevância como locais de convivência mais seguros durante a pandemia. Impactos: valorização de parques, praças e áreas de lazer. Soluções emergentes: criação de novos espaços públicos integrados ao tecido urbano, requalificação de áreas degradadas para uso recreativo e comunitário. 5. Transformações no trabalho e na educação. O avanço do home office e do ensino remoto alterou dinâmicas urbanas. Impactos: redução no fluxo diário de trabalhadores e estudantes, com menor pressão sobre o transporte público e áreas comerciais. Soluções emergentes: planejamento de infraestruturas digitais para suportar a conectividade de áreas urbanas e rurais, adequação de residências e coworkings para atender às novas demandas. 6. Atenção à saúde pública e saneamento. A pandemia reforçou a necessidade de melhorar as condições sanitárias e os serviços de saúde. Impactos: áreas sem saneamento básico tornaram-se focos de vulnerabilidade. Soluções emergentes: universalização do acesso à água potável e saneamento. Ampliação de serviços de saúde em comunidades periféricas. 7. Resiliência e governança urbana. A pandemia demonstrou a importância de cidades capazes de responder rapidamente a crises. Impactos: maior valorização de sistemas de planejamento urbano adaptativos. Soluções emergentes: desenvolvimento de planos de contingência para futuras pandemias. Criação de redes de apoio comunitário para situações emergenciais. Exemplos de adaptação pós-Covid-19. Paris, França. Expandiu sua rede de ciclovias durante a pandemia e adotou o conceito de cidades de 15 minutos. Milão, Itália. Implementou o plano Strade Aperte, priorizando pedestres e ciclistas em suas ruas. Bogotá, Colômbia. Ampliou ciclovias temporárias para atender à crescente demanda por transporte alternativo. São Paulo, Brasil. Incentivou a digitalização de serviços públicos e ampliou programas de assistência para populações vulneráveis. Oportunidades para o futuro. A pandemia de Covid-19 acelerou tendências e reforçou a importância de cidades mais inclusivas, sustentáveis e resilientes. Essas mudanças oferecem uma oportunidade de reimaginar o planejamento urbano, priorizando saúde, qualidade de vida e equidade social.
No Brasil, a adoção dessas abordagens pode ajudar a superar desafios históricos e melhorar as condições urbanas em diversas regiões.